Cuidado para você não ter perdido o evangelho no meio disso tudo. Nós vivemos uma época tão confusa do cenário evangélico, onde as pessoas acham que elas é que servem a Jesus. Queridos, você só serve a Jesus porque primeiro Jesus serviu você. Serviu dando a você a salvação. Evangelho de João, capítulo 13. Acompanhe a leitura que será feita do verso 1 até o verso de número 16. Verso 17, melhor dizendo. Do verso 1 ao verso 17. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. E voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Eu e você estamos diante da espada do Espírito. E nós precisamos que o Espírito que inspirou a formulação dessa espada, que este mesmo Espírito use essa espada nessa noite, para alimentar a sua vida e alimentar a minha vida. Peça isso neste momento. Deus, nós como teu povo precisamos ouvir a tua voz para sermos redirecionados em tudo aquilo que nós fazemos, ó Pai. Por isso, Deus, alimente a nossa vida neste momento. Fale profundamente a nós. Use, ó Deus, esta palavra para que o teu Santo Espírito possa aplicar as verdades aqui no nosso coração. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João é um dos evangelhos mais amados e mais conhecidos da história. E o Evangelho de João, os estudiosos pontuam duas grandes divisões no Evangelho. A divisão do capítulo 1 até o capítulo 12, onde você encontra aquilo que é chamado do livro dos sinais, onde você encontra 7 grandes milagres de Jesus acontecendo. João registra 7 grandes milagres. Então, por isso, essa primeira parte do livro é chamado do livro dos sinais. E Jesus faz um sinal, e aí ele faz um discurso explicando o sinal. É basicamente assim que está o livro de João, nos
12 primeiros capítulos. E a segunda parte do Evangelho de João, que é a partir do capítulo 13, o capítulo que nós lemos hoje, é chamado do livro da glória. Por quê? Porque é a parte do livro de João onde Jesus caminha para a cruz. Aqui no capítulo 13, você tem Jesus reunido com os seus discípulos. Isso vai num discurso de Jesus com os discípulos até o capítulo 17. E ele está em vários lugares conversando na particularidade com aqueles homens, em várias cerimônias, e de repente ele caminha para a cruz. Capítulo 18, 19 em diante. E aí o que você encontra? Você encontra, na verdade, o último grande milagre, que é o milagre da morte e ressurreição de Jesus. E o que Jesus está fazendo no verso do capítulo 13 ao capítulo 17 é um discurso do sinal que ele vai fazer para que os discípulos possam entender. Quando a gente entende assim o Evangelho de João como um bloco unificado, vendo 7 grandes milagres na primeira parte, vendo Jesus anunciando o que significava cada um daqueles milagres, e agora a partir do capítulo 13, Jesus dizendo do maior milagre que vai acontecer, morte e ressurreição dele, você entende por que este capítulo 13 é como se fosse uma dobradiça do livro. É quando o momento em que o livro vira para o grande momento da história. E Jesus aqui faz aquilo que alguns estudiosos chamam até de uma parábola encenada. Jesus contou muitas parábolas, mas aqui ele encena uma parábola. Ele está com os discípulos em volta da mesa, no momento que caminha para os momentos mais difíceis da vida dele, e ele então faz aquela noite ser memorável para aqueles discípulos. E é isso que eu quero meditar com você, sobre uma noite memorável, no capítulo 13 do Evangelho de João. Lembra que quem escreveu o Evangelho de João é João, né? E esse João estava sentado naquela mesa, ele estava em volta daquela mesa, ele estava vivendo aquela noite memorável, que talvez aí em torno de 60 anos depois aproximadamente, ele registra no Evangelho dele, o que Deus fez de tão extraordinário naquele dia. E eu quero olhar com você 2 lições daquela noite memorável para João, e memorável para você e para mim. Quais são essas 2 lições? A primeira lição que você encontra é que nessa noite memorável foi uma noite onde teve uma cerimônia cheia de significados. É muito comum nós pensarmos neste capítulo 13, nós pensamos no ato de nós termos que lavar os pés uns dos outros. E há espaço para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na segunda lição. Mas queridos, essa cerimônia que Jesus faz aqui, ela tem significados extraordinários. Ela é mais do que apenas um exemplo. Ela é mais do que apenas algo que eu e você devemos repetir. Mas ela é algo que encena uma das grandes verdades do ministério de Jesus. Qual que é esta grande verdade? O Deus que se humilha para nos purificar. Uma cerimônia cheia de simbolismo. O simbolismo do Deus que se humilha para nos purificar. É isso que Jesus fez. Olha aí comigo o versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Isso aqui, para quem estivesse lendo o Evangelho de João, era chocante. Porque a hora está muito presente nos evangelhos. E muitas vezes você vê Jesus dizendo assim, ainda não é chegada a hora. Lembra que Maria, logo no capítulo 2, diz, Jesus tem que fazer um tal de um milagre, acabou a água, o vinho, melhor dizendo. Acabou o vinho, transforma a água em vinho. Jesus diz, ainda não é chegada a hora. E esse ainda não é chegada a hora vai sendo repetido em muitos lugares do Evangelho. E agora Jesus diz assim, sabendo que chegou a hora. A hora para o qual ele veio ao mundo, o momento mais extraordinário da história, aquele ápice que ele veio, que ele se encarnou e viveu durante 33 anos, chegou a hora dele ser entregue, ser morto, sabendo que chegou a hora, sabendo que ele iria para o Pai, sabendo que ele passaria deste mundo, ele se levanta, tira as vestimentas de cima,
pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma cerimônia comum no judaísmo para as refeições. Mas quem lavava os pés era o escravo. Era aquele menos importante da história. E nesse dia em que eles estão reunidos, só o grupo dos discípulos, só o grupo íntimo de Jesus, só os apóstolos, ninguém se dispõe a lavar os pés. E Jesus faz isso. Jesus faz isso e ele começa a passar. E Agostinho diz algo lindo. Agostinho diz que aquele que fez todas as coisas, a mão do Deus que fez todas as coisas, fez os céus, a terra, o mar, está lavando pés de imundos de pessoas. O Criador de todas as coisas está colocando as suas mãos em pés sujos de pessoas. Mas, queridos, isso aqui tem um significado muito grande que às vezes passa despercebido. Olha, por exemplo, que isso é fruto do amor de Jesus para com seus discípulos. Olha o capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, lembra que a festa da Páscoa é quando Jesus será morto. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vamos ler agora? Amou-os até o fim. O que move Jesus a fazer essa cerimônia é o seu amor para com seus discípulos. E é um amor incondicional. O que significa incondicional? Que não é baseado em condição. Porque ele vai lavar os pés de um Pedro da história, que logo à frente ele vai dizer 3 vezes: eu não conheço esse Jesus. Ele vai lavar os pés de um Tomé, que depois que Jesus morre, ressuscita. E aí os discípulos dizem para Tomé: Jesus ressuscitou. Ele diz: eu não acredito. Olha de quem é que Jesus está lavando os pés. Olha de quem é que Jesus amou e amou até o fim. Irmãos, é uma cerimônia cheia de simbolismo, porque representa o Deus que se humilha para nos purificar. A humilhação de Cristo é fruto do seu amor incondicional. Se você pensa que lavar os pés foi a maior humilhação de Jesus, não foi. A humilhação de Jesus se dá desde a sua encarnação. Porque Jesus é Deus, Jesus vivia em glória, Jesus vivia em espírito, Jesus vivia na Trindade bendita. Jesus era honrado, glorificado, os serafins diziam: santo, santo, santo para ele. E ele um dia entra na história, nasce meio que num anonimato, onde ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sauda. Apenas alguns anjos e alguns pastores são levados àquele momento. Isso é humilhação. Sabe onde ele nasce? Ele nasce numa estrebaria. Mas sabe por que ele faz essa humilhação? Porque ele amou os seus e amou até o fim. Sabe por que Jesus se humilha? Para que você pudesse ser purificado. Porque ele amou você na eternidade. E essa cerimônia de lava-pés é como se fosse uma parábola encenada de toda a sua humilhação ao longo da vida. Olha que interessante que você vai ver aí. A humilhação de Cristo é o único meio para a salvação dos crentes. Olha aí o versículo 8. Quando Jesus começa a fazer esse ato tão humilhante de lavar os pés, olha o verso 8. Disse-lhe Pedro: percebe, nós precisamos entender isso bem. O que está acontecendo aqui? Jesus está se humilhando diante de todos os discípulos. Aí Pedro diz: não, o Senhor não pode se humilhar diante de mim. Eu não deixo o Senhor lavar os meus pés, de modo algum. É eu que tenho que lavar os seus pés, eu que tenho que me humilhar diante do Senhor. Aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele está dizendo: se eu não me humilhar, você não pode ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que se humilhou para que você pudesse ser salvo. Não haveria possibilidade de purificação sem humilhação de Jesus. Não a humilhação do lava-pés. A do lava-pés é um símbolo.
da humilhação de toda a vida de Jesus Cristo e da humilhação maior, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho no Evangelho de João, quando eles vão levar Jesus preso. E como que os discípulos não estão vendo que isso é a humilhação para que eles possam ser purificados? Eles vão ter dificuldade de perceber isso. Pedro é alguém muito autossuficiente. Pedro é alguém que diz assim: Jesus, não, o Senhor não me serve, eu posso servir o Senhor, mas o Senhor me servir jamais. Queridos, se Jesus não nos servisse, nós nunca poderíamos ser salvos. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que nos serviu, não porque nós éramos importantes, mas porque Ele nos amou, não porque nós éramos bons, porque Ele nos amou incondicional. Esta é a grande boas novas, e é isso que Pedro teve tanta dificuldade ao longo da sua caminhada com Jesus, quando Jesus começou a dizer assim: eu vou para a cruz. Pedro chamou Jesus à parte e disse: não, Senhor, de modo algum. O Senhor não vai para a cruz não. E Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ele está dizendo: se eu não for para a cruz, não tem salvação. Esse Pedro que vai dizer daqui a pouco: Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu vou com o Senhor onde o Senhor quiser, eu morro pelo Senhor. O Senhor diz: não, Pedro, o galo canta, você me negará antes que o galo cante 3 vezes. Sabe por quê? Porque eu vim para servir. É isso que está acontecendo naquela noite memorável. Talvez se você estivesse lá, talvez você teria dito: Jesus, não lava os meus pés também não, eu não quero não. Mas sabe, queridos, eu e você precisamos entender e precisamos aceitar que Deus tem que nos lavar, e para Ele nos lavar, Ele precisa se humilhar. É isso que Jesus está fazendo. Jesus diz claramente para Pedro: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Olha mais, olha o versículo de número 10. Pedro não entendeu isso. Pedro disse no verso 9: então se é assim, Senhor, não lava só os pés não, lava as mãos e a cabeça. Aí Jesus corrige. Jesus diz: Pedro, isso é só um símbolo, Pedro. Olha o versículo 10. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Percebe? Ele diz: não é essa água, vocês já estão todos limpos, porque eu amei vocês, eu vou à cruz do Calvário por vocês. Mas não todos. Por que ele diz não todos? Porque ele lavou também os pés de Judas. E aqui você entende que o simbolismo não garante salvação. Participar de cerimônias não garante salvação. É importante cerimônias, era importante ter os pés lavados, mas aquilo era símbolo de algo interior. Que algumas cerimônias que nós temos, e que são extremamente importantes, que ensinam algumas verdades brilhantes. A cerimônia do batismo. A cerimônia do batismo mostra para você que você está sendo lavado dos seus pecados. Mas a cerimônia do batismo não salva você. E há muitas pessoas que, assim como Judas, tiveram os pés lavados, estão tendo a cabeça sendo derramada água sobre a cabeça, ou se são imersionistas, foram mergulhados, e apenas é um ritual, e não está purificado coisa nenhuma, porque não é o ritual que salva. Se fosse o ritual, Judas estaria limpo, mas Judas não estava, embora os pés de Judas estavam lavados. Que é um outro ritual que nós temos, um outro símbolo que nós temos, a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor significa que você está comendo do corpo e bebendo do sangue, simbolizando, não se transforma nem no corpo e nem se transforma no sangue, continua pão e continua fruto da videira, mas é símbolo disso. E além de ser símbolo, transmite a você graça, e você é fortalecido espiritualmente. Mas você pode participar dessa cerimônia e ser apenas uma cerimônia na sua vida. Você continuar com seus pecados, continuar sujo, porque participar de cerimônias não resolve. Olha que extraordinária encenação de Jesus, pegar uma toalha e começar a limpar os pés de um por um, e não parar quando ele chega nos pés de Judas. E o texto diz: sabendo quem era Judas, sabendo que Satanás tinha entrado em Judas, sabendo que Judas já tinha programado vender Jesus, sabendo tudo isso,
Jesus lava os pés de Judas, para que num dia, numa noite memorável, João lembrasse, dizendo: que cerimônia linda, a cerimônia de um Deus que se humilha para nos purificar. Naquele dia eu entendi, hoje, João pensando, agora eu entendi, com o Espírito Santo esclarecendo a minha mente, o que aconteceu naquela noite, o que Jesus queria mostrar, quando Ele lavou os meus pés, que Ele precisava se humilhar, para que eu fosse purificado, para que na cruz do Calvário a humilhação dele fosse a minha purificação, mas também foi para me ensinar, que ritual não salva ninguém, que ritual não purifica ninguém, e que muitos Judas estão sendo lavados exteriormente, sem ser lavado no coração. E eu preciso me dirigir a você nessa noite, que talvez seja uma noite memorável para você. Como você está em relação a Deus servir você? Ou você acha que você não precisa ser servido por Deus? Ou você acha que você é autônomo o suficiente para fazer as coisas sem Deus? Você acha que você pode ser salvo por você mesmo? Você acha que você pode se purificar por você mesmo? Você acha que você consegue resolver os problemas da sua vida apenas ajudando um ou outro aí fora? Você acha que é capaz de viver uma vida sem Cristo? Você não pode, querido. Você precisa ser servido por Jesus. Você precisa ser receptor da graça de Deus. Isso não é tão fácil, porque receber a graça de Deus significa reconhecer que nós não valemos nada, que nós somos incapazes. Isso é tão forte que receber a graça de Deus nem é o ato de você estender a mão para fazer e alcançar a graça. Não, é Deus quem pega a sua mão e coloca assim, porque é o Espírito Santo quem age em você, fazendo com que você possa receber a graça. Mas também tem que ser uma noite memorável para você pensar, se você está realmente lavado por Jesus Cristo, se realmente Ele serviu você e limpou você, ou se você está só participando das cerimônias dele. Você sabe, você tem discernimento disso. E se você nessa noite está apenas participando de cerimônias, é hora de você entender o Evangelho de Jesus Cristo e ser lavado verdadeiramente por Jesus. No dia em que Jesus voltar, Judas pode se levantar e dizer: eu tive os meus pés lavados. Jesus vai dizer: mas você nunca teve o coração lavado. Cuidado para no dia que Jesus voltar, você também não se levante e diga: eu fui batizado. E Jesus vai dizer: mas você nunca foi lavado. Você se levantar e dizer: eu participei da ceia. Jesus vai dizer: você nunca foi lavado. Cuidado para não se perder pela cerimônia. Cerimônia é importante demais. Cerimônia ilustra o que aconteceu. Você não deve abandonar. Se você foi lavado espiritualmente e você ainda não foi batizado, algo está errado. Você precisa ser batizado. Você precisa participar da ceia. Não é isso quem salva, mas são cerimônias que ilustram uma verdade. Então nós estamos vendo a primeira lição dessa noite memorável. É uma cerimônia cheia de simbolismo. O que ensina? O Deus que se humilha para nos purificar. Se você acha chocante Jesus lavando os pés dos discípulos, é porque você não conhece o Evangelho. O Evangelho todo é chocante. É Jesus servindo homens caídos, depravados, inimigos dele, e Deus os reconciliando. Pessoas que anos de história em desobediência a Deus. Isso é o Evangelho. Cuidado para você não ter perdido o Evangelho no meio disso tudo. Nós vivemos época tão confusa do cenário evangélico, onde as pessoas acham que elas é que servem a Jesus. Queridos, você só serve a Jesus porque primeiro Jesus serviu você. Serviu dando a você a salvação. É isso que Pedro teve muita dificuldade. Que quando eles levaram Jesus, queriam levar Jesus, Pedro pegou a espada e disse: eu corto quem quer que seja. Corajoso Pedro, dizendo: eu luto. Aí Jesus disse: para com isso, Pedro, guarda essa espada, rapaz. Se eu quisesse, eu rogaria o Pai e enviaria 12 legiões de anjos. Eu estou indo, eu estou sendo entregue, eu vim para fazer isso. Eu preciso ser humilhado para que vocês sejam salvos.
Este é o Evangelho. É isso que Paulo diz. Cristo abriu mão da glória que tinha, desceu à mais profunda humilhação, a morte e morte de cruz, que era a morte dos piores bandidos. E aí então Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Mas eu quero terminar com a segunda lição. Se a primeira é uma cerimônia cheia de simbolismo, a segunda então é um exemplo glorioso. E aí sim nós vamos olhar a parte do exemplo. Olha aí o versículo 12. Então não podemos ir só para o exemplo sem entender algo maior que era o significado da cerimônia. Jesus não fez isso apenas para ensinar a pessoa a ser humilde, não foi isso. Ele ensinou que ele precisava se humilhar para que alguém fosse purificado. É isso que ele ensinou para Pedro. Sem eu lavar os pés, você não é purificado, você não tem parte comigo. Mas aí sim, a segunda lição é um exemplo glorioso. E aí agora ele vai nos ensinar que nós devemos servir uns aos outros. Olha aí o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, vamos ler? Compreendeis o que vos fiz? Ele faz uma pergunta intrigante. Compreendeu o que eu vos fiz? Talvez muitos naquela noite acharam que tinha compreendido. E hoje João escrevendo diz, agora eu compreendo o que ele fez. Verso 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos ler agora o versículo 15? Vós também. Querido, se você foi servido por Cristo, nessa perspectiva que eu mostrei, do Evangelho na sua vida, agora então você deve servir os outros. Esse é o grande ensinamento. Aí sim, serve uns aos outros, porque o seu mestre serviu, então você é chamado a servir. E aí ele mostra isso conclamando um grupo de homens que vivia em busca de glória pessoal. Muitos daqueles discípulos, eles entraram no movimento de seguir a Cristo, achando que eles teriam um reino aqui nessa terra. Isso atraiu uma multidão deles. Inclusive a mãe daquele que escreveu este evangelho, um dia chegou para Jesus e disse, ei, quando você vier no seu reino, coloca o meu filho de um lado e o outro do outro. Coloca João de um lado e Tiago do outro. A ideia de quase que os ministros mais fortes do seu governo, aqueles ministros que de fato vão fazer a diferença, coloca eles lá. Ela estava pensando em um reino político, ela estava pensando em um reino desta terra. Isso não estava só no coração daquela mãe, isso estava no coração dos discípulos. Um pouco antes deste momento aqui, eles estavam discutindo entre eles, quem era o mais importante do grupo. Se você acha que essa vaidade existe só aqui no nosso meio, não, existiu no meio dos 12. Quem é o mais importante? Quem que Jesus gosta mais? Quem é o chegado de Jesus? Eles discutiram isso. E aí Jesus está dizendo para eles, ei, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês estão pensando quem é que vai ser servido agora? Não, queridos, mudou tudo. No reino de Deus a pirâmide é invertida. Bem-aventurados aqueles que servem. Bem-aventurados os humildes de espírito. O reino de Deus inverte os padrões da sociedade. Aí fora você vê pessoas que querem ser servidas. O reino de Jesus não é assim, porque o seu rei não é assim. O seu rei serviu e serviu pecadores. E aí o que você pode aprender então para servir os outros, para se humilhar nesse serviço? Sabe que servir os outros requer humilhação. Como que você faz isso? Você deve servir os outros percebendo que a humildade não desvaloriza quem nós somos. Olha o versículo 3. E agora nós vamos ver Jesus como um exemplo. Que é isso que ele diz. Vocês viram o que eu fiz? Façam vocês também o mesmo. Olha lá o versículo 3.
Sabendo levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. É interessante que João constrói o argumento. Ele constrói o argumento dizendo assim, ele sabia quem ele era, sabia de onde ele veio, sabia para onde ele iria, sabia o que queria passar, sabia que estava no momento dele ter o maior glória encarnado, que seria a ressurreição, sabendo que Deus daria a ele o nome que está acima de todo nome, que todos devem se dobrar diante dele, sabendo de tudo isso, ele serve. Percebe que é uma ilusão você achar que o conhecimento que você tem vai tornar você orgulhoso. Tem gente que diz, esse negócio de conhecer torna orgulhoso. Isso não é o conhecimento bíblico. O conhecimento que Tiago fala, desse tipo de conhecimento aí, que quer, a pessoa se gloria só porque sabe mais, é um conhecimento demoníaco. O conhecimento que quanto mais nós conhecemos o nosso Salvador, este de Jesus, sabendo quem Ele era, Ele serve. Quando você serve, você não está deixando quem você é. Você não está diminuindo quem você é. Você está realmente entendendo quem você é. Você é discípulo daquele que serve. E você então é um que serve. Sabendo o que estava tudo reservado, Jesus fez isso. Você deve lembrar de Paulo. Paulo disse assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Que diferença das pessoas aí fora. Você já viu gente que diz assim, você sabe com quem você está falando? Tem gente que gosta de dizer isso, você sabe quem sou eu? Eu sou o fulano de tal, eu tenho o cargo tal. E muitas vezes a gente usa isso até dentro da igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tanto tempo de crente. Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Se não fosse a graça eu não seria nada. Nós precisamos ser redirecionados, entender quem nós somos, entendendo verdadeiramente quem nós somos, para onde nós estamos indo, nós não acharemos difícil servir aqueles que estão ao nosso derredor. Mas olha o versículo 2, a humildade não desvaloriza quem nós somos, a humildade consiste em servir até mesmo quem é contra nós. Olha lá o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, vamos ler agora? Que traísse a Jesus. Ele lava os pés de Judas para dizer, cerimônia não salva. Está aqui, eu lavei os pés de Pedro e Pedro está purificado. Eu lavei os pés de Judas e Judas está condenado. Cerimônia não resolve. Mas eu lavei os pés de Judas para ensinar que nós devemos servir até aqueles que são contra nós. Porque não é isso que Jesus ensinou, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E aí a gente gosta de meio que separar versículos na Bíblia. A gente gosta de pegar aquele versículo que diz, lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque tem cuidado de vós. A gente diz, joia, manda para cá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Joia, manda para cá. Ele diz, amar o inimigo, aí é difícil. Queridos, o Evangelho ele é todo. O Evangelho não é caixinha de promessa. O Evangelho é todo. O Evangelho que diz que você pode lançar para Deus todas as coisas, é o Evangelho que diz para você, vai lá e serve o seu Judas da história. E não pense que você lavando os pés do seu Judas, ele vai deixar de ser Judas. Não vai. Porque a nossa expectativa é o quê? Poxa, eu servi tanto ele, por que ele faz isso comigo? Jesus não lavou os pés do Judas dizendo, será que agora ele quebra esse coração duro? Não, não foi por isso. Não foi por isso. Jesus fez isso para glorificar a Deus e servir de exemplo para nós. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Quando você inverte isso, você está tendo simplesmente uma mentalidade pragmática. Você está servindo para ser servido. Pense nesse exemplo extraordinário de Jesus. Pense em quem é que você precisa servir. Pense no Judas que você tem no seu caminho. A humildade consiste em nos submeter a Deus, mesmo quando não entendemos o seu agir. Olha lá o versículo de número 7.
Eu vou ler o versículo 6. Então, para servir, você precisa ter humildade. A humildade não desvaloriza quem nós somos. Jesus sabia quem ele era e serviu. A humildade consiste em servir até mesmo quem é contra nós. Jesus serviu Judas. E a humildade consiste em nos submeter a Deus, mesmo quando não entendemos o seu agir. Olha o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Isso aqui já era para ser suficiente para Pedro dizer: então tá bom, pode lavar. E eu não estou compreendendo, eu não entendo. O certo era o contrário, mas já que o Senhor disse. Mas não foi isso não. Jesus disse para Pedro: o que eu faço você não compreende agora, depois você vai compreender. Mas olha, Pedro retorca Jesus. Olha o versículo 8. Disse-lhe Pedro. Percebe que Pedro está dizendo o seguinte: se eu não entender, o Senhor então não lava meus pés. Que história é essa de eu deixar o Senhor lavar os pés? Pedro não tem humildade de reconhecer, de submeter a Deus, mesmo quando não entendemos o agir de Deus. Sabe que a humildade se dá quando você se reconhece que Deus governa a sua vida do jeito dele. E nesse governar de Deus do jeito dele, vai causar estranheza para você. Vai levar por caminhos estranhos, que não faz parte do início, parece. O normal era Pedro servir. O normal é você ter saúde, ter isso, ter aquilo outro. Mas de repente o caminho que Deus está fazendo é diferente. Você vai se entregar nas mãos deste Deus ou vai dizer como Pedro: não, isso não. Jesus está dizendo para você: o que eu faço agora você não sabe, compreenderás depois. Você diz: pastor, não, isso é só para ele. Não, ele diz isso em outras palavras através de Paulo, quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo isso aqui, está dizendo: o que eu faço agora você não compreende, você vai compreender depois. Você tem humildade para reconhecer isso? Você tem humildade para deixar Deus agir? Você tem humildade para descansar a sua alma naquilo que Deus vai fazer? Ou você precisa entender o que Deus está fazendo? Basta essa frase: o que eu faço agora você não compreende, compreenderá depois. Queridos, você vai compreender quando Deus descer e habitar com você e enxugar dos olhos toda lágrima. É lá que você vai entender. Agora você vive por fé, se humilhando naquilo que Deus faz. Eu quero terminar. E eu quero mostrar para você o versículo 17. A humildade é o caminho para a verdadeira felicidade. Olha o versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, se as praticares. Eu sei que muito do que eu disse aqui não é coisa nova para você. Muito do que eu disse aqui você sabe. Mas muito do que eu disse aqui você não tem praticado. E Jesus está dizendo: feliz será, não se você souber sobre isso, mas feliz, bem-aventurado é mais do que feliz, se você praticar. João estava naquela noite memorável. João estava em volta daquela mesa. João teve os pés lavados. E João aprendeu a praticar isso. Sabe como que ele demonstra isso? Ele saiu pelo mundo pregando da humilhação de Jesus para que outras pessoas fossem purificadas. João foi um dos apóstolos que se entregou nesse ministério de lavar os pés dos outros. E dentre esses que ele lavou de muitos Judas também. Daqueles que foram inimigos de João, a história diz que alguns deles tramaram duramente contra este apóstolo. Quando você olha para a carta que João escreve, a segunda e a terceira carta, ele vai citar alguns nomes lá. Ele vai citar de um cara que não deixava João nem ir à igreja, mandava as cartas, não queria receber as cartas. E João está
entendendo aquela noite memorável, e ele precisava continuar pelo mundo, pregando o Evangelho, pregando a humilhação de Jesus, pregando o que aconteceu naquela noite em que ele estava em volta daquela mesa, até o dia em que João é jogado, preso, em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Um velhinho fica preso lá. Será que você entendeu o que é que Jesus fez quando ele morre na cruz do Calvário? Será que você entendeu que ele serviu você? Será que você entendeu o que é o Evangelho? Ou você acha que o Evangelho é você fazer um monte de coisas para Deus? Se você acha que o Evangelho é você fazer um monte de coisas para Deus, você está longe do Evangelho, muito longe. O Evangelho é o que Deus fez, é boas novas. Aí sim, porque Deus fez para com você, aí você serve a Deus e serve o próximo, como resposta do Evangelho. Nessa noite nós vimos sobre uma noite memorável. A primeira lição foi uma cerimônia cheia de significados. Quais foram esses significados? A humilhação de Cristo é fruto do seu amor incondicional. Ele amou os discípulos até o fim. A humilhação de Cristo é o único meio para a salvação dos crentes. E a participação dos rituais não garante a sua salvação. Esse é o significado da cerimônia. Mas nessa noite nós aprendemos uma segunda lição. Um exemplo glorioso. Devemos servir uns aos outros. Porque a humildade não desvaloriza quem nós somos. Porque a humildade consiste em servir até mesmo quem é contra nós. Porque a humildade é o caminho para a verdadeira felicidade. E porque a humildade consiste em nos submetermos a Deus, mesmo quando não entendemos o seu agir. A minha pergunta é: como você vai reagir à noite memorável que João registrou? Você já está lá limpo? Você já foi lavado por Cristo? Você já está servindo alguém? Você já está pregando o Evangelho daquele que serve? Vamos orar a Deus. Pai querido, nós agradecemos porque o Teu Santo Espírito trouxe à memória de João aquelas lições preciosas que ele aprendeu em volta daquela mesa. Agradecemos, ó Deus, porque Jesus ensinou aquilo que ele fez durante toda a vida dele, que foi servir. Servir para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Deus, obrigado porque a cruz do Calvário sinaliza para nós a nossa incompetência de agradar ao Senhor. A incompetência da humanidade em obedecer o pacto de obras. E por isso, ó Deus, através do pacto da graça, o Senhor nos salva, porque Cristo, o mediador deste pacto, aceitou ser moído como humilhação, para que nós pudéssemos ser tornados limpos dos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que nós possamos receber nessa noite este Evangelho da graça, de forma a aliviar os nossos fardos, de forma a perceber que o amor que o Senhor tem para conosco é um amor incondicional, independente de nós, e a despeito de quem nós somos. Mas obrigado, Deus, porque este amor que nos chama, nos transforma, é o amor que nos comissiona a vivermos de acordo com o nosso Mestre, e que nós possamos também encenar na cidade de Colatina aquilo que o Evangelho fez nas nossas vidas, servindo os outros. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.